o Flamengo está conseguindo encher. Cada rodada, né? Você vê, essa rodada, esse jogo contra o Vitória, ele está espremido entre 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Na semana que vem já tem jogo, né? Se bem que o próximo jogo do Flamengo é fora de casa, né? Mas nós tivemos um mês de agosto muito carregado aí de jogos. O Flamengo jogou no Maracanã pela Libertadores, pela Copa do Brasil. Quer dizer, o torcedor tem que levar em conta o quanto ele vai gastar. E o Flamengo conseguiu botar 48, né? Sim. 48 mil pessoas no Maracanã, num meio de semana, horário desafiador, como disse o Tim. Sim. Não é tão fácil chegar ao Maracanã às 7h30 da noite, são quase 49 mil pessoas. Eu acho que muita gente chegou durante o jogo ontem. Durante o jogo, né? Não conseguiu Atrasou, entrar. né? Sim. Não conseguiu chegar antes da bola rolar. Sim. Né? Mas vale o destaque aí para a presença de público numa rodada que não foi legal, nesse sentido. Nós tivemos na rodada passada, na última do primeiro turno, muitos jogos com casa cheia, e dessa vez o fenômeno foi o contrário. O Fluminense não tem conseguido levar grandes públicos, né? Tem uma brincadeira que é os 15 mil, né? Os 15 mil são aqueles 15 mil que vão sempre. Só que quarta-feira nem esses 15 mil estavam animados. Quase metade desses 15 mil faltaram ao jogo. Né? Teve Menos do que 8 mil pagantes. O Grêmio, que escalou time titular contra o Cruzeiro é que levou os reservas dessa vez, não botou 15 mil e na o Grêmio sua arena. Sempre costuma, no começo da arena, e realmente a gente tem visto a arena não tão cheia. O Sport 16 mil, mas aí a gente tem que ver que a capacidade da Ilha do Retiro é menor, né? Cabem quantos na Ilha do Retiro? Tem que projetar, fazer uma comparação com a ocupação também. Com o momento do time, eu acho que bem razoável. Bahia e Inter, 18 mil. São públicos abaixo de 20, que a gente está considerando os públicos ruins dessa rodada. Mas para um confronto entre Fluminense e Corinthians, esse me parece assim o destaque negativo da rodada, né? Sim. É quase final do mês. Coisa pesa. Jogo, eu sei, Tim, mas eu acho que os clubes unidos poderiam realmente sentar com seus departamentos de marketing, seus departamentos comerciais até, para realmente avaliar isso. Porque eu acho, Tim, que não é essa questão que a gente gosta de bater, né? Quando o Flamengo bota um preço alto em jogo da Libertadores, absurdo, tal, dinheiro do povo, fim do mês e tal. Não está caro. Não está caro. Mesmo o jogo de Libertadores? Esse jogo, não, de Libertadores, aí você tem que respeitar a política de preço do clube, né? Ele cobra menos aqui para poder cobrar mais ali. O jogo de ontem, do Maracanã, 48 mil pessoas, você com R$25, você ia. Porque você sendo sócio-torcedor, você tendo todo aquele esquema. Então, assim, caro não tá. Eu sempre dou o exemplo de que a final do Campeonato Brasileiro de 2010, no Newton Santos, foi R$60. Isso há 8 anos. Há 8 anos. Né? E esse é um preço que hoje seria considerado até caro, R$60. Né? Para o fim do mês e tal. Então, eu acho que está dando para as pessoas irem. Elas se programam e tal. Tem outras coisas que precisam ser estudadas. Que talvez seja isso. Pô, mas que saco, eu saio do trabalho, vou para lá, entro no jogo 20 minutos depois. Não quero, isso não me interessa. Vou pegar o metrô, está lotado. Se eu vou de carro, tem flanelinha. A comida lá dentro está barata, está caro? Não sei. Ele tem que fazer, porque tem a experiência de ir a um jogo de futebol que é tão maravilhosa, que é tão inesquecível, que a gente sempre adora ficar relembrando, precisa ser... Mas você tem que convencer o torcedor brasileiro de que ela é maravilhosa e é inesquecível, mesmo com o seu time em 10º lugar, lutando pelo meio de tabela. Acho que esse é um desafio que precisa ser vencido no Brasil. Porque outro dia a gente estava até lá no nosso grupo de WhatsApp, o grupo dos jornalistas velhos, que eu sempre cito aqui. A gente estava lá discutindo que, mas quem é que liga para o telefone do Redação, gente? Esse telefone aqui não é só para ver os e-mails dos internautas. Não, ligação recusada. O Fluminense e o Botafogo, que aí fica lá aquela, né, claro, aí tem uma hora que entra na pilha, né? Não, mas a torcida do Flamengo é que é grande, que enche o estádio. Gente, a torcida do Flamengo é maior do que a do Botafogo, que é do Fluminense, que é do Vasco, mas todas essas torcidas têm 40 mil pessoas para botar no estádio. Tem. Né? Nós não estamos dentro de um universo de torcedores do Fluminense, do Botafogo e do Vasco. Você tem 40 mil pessoas. O que está se discutindo é assim, qual é a motivação que essas pessoas hoje têm para ir ao estádio? Sim. Você está conseguindo convencer o torcedor do Fluminense que é legal ir ver um jogo contra o Corinthians no meio do campeonato? Se eu posso discordar um pouco Sempre pode. Com o Garamboni, eu acho que é caro. Eu vou explicar. Baseando um pouco, você viu Independiente e Santos, terça-feira, o 0-0. Foi muito ruim. A qualidade do jogo foi muito ruim. O dia seguinte, o técnico de Independiente, Ariel Roland, que é fascinante.
É uma figura fascinante de futebol. Ele deu uma entrevista na rádio, o que ele falou é o seguinte, ele falou, a gente reclama que não chegou a lugar nenhum na Copa, pero, eu gosto de pero de espanhol. Que dá uma pausa mais dramática do que o mas, né? Pero. Isso. Mas para tudo. Os jogos como ontem, eles mostram o lixo que muitas vezes o futebol sul-americano é. Eu achei uma declaração muito forte, mas muito honesto. Porque você tem lá 2 times com bons jogadores pelo padrão de futebol sul-americano. Com alguns bons jogadores. Mas você não tem... eu acho que Roland, ele estava botando uma culpa na cera de Santos, mas também um pouco do time dele, né? Você não tem respeito nenhum para o espetáculo. Achei essa provocação maravilhosa. Porque é o seguinte, o que o Garamboni está dizendo é que em termos absolutos, pagar R$60 por um jogo de futebol, tá? Aí você tem que pesar várias coisas, né? E aí vai impactar cada pessoa de uma maneira diferente. Você pode hoje estar desempregado, você pode estar ganhando salário mínimo. Realmente vai ser difícil para você. Mas em termos absolutos, ver um jogo de futebol por R$60... Mas que produto você está oferecendo? Isso, exatamente. Esse produto vale R$60? Fluminense e Corinthians, o que a gente viu no campo, valia 60, 70, 80 reais? Valia 25, que era quanto dava para ir lá. Vale, isso. E por que nem assim foram? É isso que eu estou dizendo. Entendeu? O preço... Agora, vamos fazer uma... Então, será que... Vamos atravessar a ponte aérea. 25 não estava caro? Para o que foi oferecido? Ué, a gente tem que pensar, não é? Vamos atravessar a ponte aérea, já que a Arena do Grêmio também está decepcionando um pouco. E o Grêmio é o Grêmio. É o time da moda. Todas as pessoas elogiam o Grêmio. É o campeão da Libertadores. Exatamente. Atravessando a ponte aérea, Palmeiras e Corinthians, eles têm lá um padrãozinho também. 25 mil, 30 quase todo jogo. Né? A Arena do Palmeiras é muito... Assim, agora, Palmeiras e Corinthians conseguiram fazer o quê? Aquela questão da fidelização. Então, eu sou fascinado por esse negócio da precificação. Eu gosto que tem um neologismo para isso, né? Que foi criado. São mais caros. Como é que se faz isso? E eu não faço a menor ideia, tá? Eu sou absolutamente leigo no assunto, não tenho nem condições de chegar aqui. Não, eu acho que deveria ser decidido, não sei como deveria ser. Não, obviamente, mas... tem tantos fatores envolvidos aqui, mas... precificação então, não é uma coisa que tem que ser muito bem pensada no futebol brasileiro hoje? Como é que você faz? Porque eu só acho o seguinte, uma coisa que eu me dou o direito de achar, que o clube deveria fazer toda a força possível para que cada uma daquelas cadeiras estivesse ocupada a cada jogo. Com certeza. Né? O que eu faço para isso? Como é que eu faço para essa cadeira estar ocupada? Eu quero o meu torcedor no estádio. E eu tenho uma sensação de que o clube brasileiro não trabalha assim. Não. Ele se conforma rapidamente com o fato de que, vai pouca gente. Porque aquela cadeira que você não vende morre para sempre. Sim. E tem vários motivos para querer alguém lá. Né? Claro. Inclusive o anímico. Isso. Porque aquele cara vai te apoiar, vai criar um ambiente melhor para você. O ambiente é melhor para o time e para o espetáculo. Né? 2, tu vai ganhar mais coisas vendidas dentro do estádio. Sim. 3, você está estabelecendo uma ligação com cada um que vale para o longo prazo. Você espera. Então, tem muitos motivos para encher o estádio. Tem momentos em que você não precisa fazer força. Vamos chamar o Carlos Cereto, por exemplo. Ele vai nos mostrar que o ingresso de São Paulo e Ceará não está barato e já está acabando. Não é isso, Cereto? Bom dia, bem-vindo à redação. Alô, Marcelo, fui eu que te liguei, hein? Alô, Marcelo, bom dia, redação. Você que me ligou? É, lógico, você porque eu pode queria... falar comigo direto, você não precisa me ligar aqui. Desculpa. Esse telefone aqui é só para ver e-mail dos internautas. Desculpa. Eu vou te falar, depois do programa eu vou ligar para esse número para saber que... Você ligou para falar o quê aqui? Pode ser telemarketing, isso não é possível. Bom dia, alô, Garamboni, bom dia, Tim Vico, bom dia, Marcelo, bom dia, redação. Marcelo, eu queria entrar nessa história aí, que é o seguinte... É uma discussão muito, muito interessante. Talvez seja o caso. Eu concordo, eu estou mais para concordar com o Tim do que para concordar com o Garamboni, mas eu queria ter mais elementos para tomar uma posição. Mas a tendência, num primeiro momento, é eu concordar que está caro o ingresso, que o ingresso está caro, que está caro assistir futebol no Brasil. Sobretudo comparado com outros lazeres. Por exemplo, ir ao teatro. Eu fui ao teatro no final de semana passado, levei minha família para assistir uma peça do Pedro Cardoso, sensacional aqui, uma peça infantil do Pedro Cardoso, aqui em São Paulo. Fica mais barato do que ver um jogo de futebol. Para você assistir ao jogo do Corinthians, por exemplo, no final de semana, sábado, Corinthians e Paraná,
É claro que tem os preços mais populares, mas aí esses preços mais populares, e talvez esse seja um problema, porque vai da política do clube em relação aos sócios torcedores, eles ficam muito na mão das torcidas organizadas, né? É difícil você comprar os preços mais populares e é difícil você frequentar o estádio nos espaços mais populares sem se misturar com as torcidas organizadas. Se você quiser ficar em outro lugar, você vai pagar em média aí de R$80 mais ou menos. R$80 é caro, é barato? Aí você vai calcular como é que você vai ao estádio. Você vai de carro, vai de transporte coletivo. No caso do Corinthians, se você quiser ir ao jogo do Corinthians, para citar esse exemplo, você pode ir de metrô, por exemplo, né? E aí quanto é que você vai pagar a pipoca lá dentro, o cachorro-quente, o sanduíche, o refrigerante? Tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. E aí é um negócio que você falou, Marcelo, que é muito importante. Quanto vale o show? Quanto vale o espetáculo? É claro que para São Paulo e Ceará, amanhã, domingo, aliás, 11 da manhã, mais de 52 mil ingressos foram vendidos. O São Paulo está disputando a liderança do campeonato. Faltam 18 jogos para o São Paulo ser o campeão brasileiro, segundo a contagem regressiva. É evidente que esse jogo vale mais do que um jogo entre Fluminense e Corinthians no meio de semana, onde as duas equipes não brigam por nada dentro do campeonato, né? O torcedor pensa nisso também, pensa na questão do horário do jogo, o quanto vale o jogo. Ah, mas vai brigar, de repente um jogo do Fluminense pela Copa Sul-Americana vai ter um público maior do que um jogo do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, ou um jogo do Corinthians pela Libertadores. Certamente o jogo entre Corinthians e Colo-Colo, a arena vai estar lotada. E Corinthians e Paraná Clube, com certeza, os espaços não estarão preenchidos na arena do Corinthians. Vai ficar bem abaixo do que se imagina a vendagem de ingressos para Corinthians e Paraná no sábado à noite, Marcelo. A torcida do São Paulo, eu tenho feito esse registro aqui já há algum tempo, né? Compareceu quando o time estava na dificuldade. O Morumbi enchia com o São Paulo lutando para não cair, né? E agora, com o time na primeira posição do Campeonato Brasileiro, continua enchendo. Então a torcida do São Paulo sempre mereceu aqui o nosso respeito por esse, né? Por essa fidelidade ao time no momento ruim e no momento bom. Ela acordou, porque antes desse momento de risco de queda, ela tinha meio que abandonado o Morumbi. É que parece que no Brasil as duas pontas funcionam bem, né? Quando o time tá para cair, vamos lá, que é para não cair. Quando o time tá para ganhar, não, vamos lá comemorar. Agora, no meio... Como você falou, né? O que tem muitos fatores disso. O preço é qualidade de espetáculo, o outro deles. Mas o outro é... O fato, como tu falou, a torcida não está acostumada a ter interesse quando o time está em nono lugar no campeonato. Então, mas será que o clube brasileiro não precisava tentar construir isso? Obviamente. Agir nesse sentido? Obviamente. O Sereto citou um exemplo fascinante. Porque no Brasil, e isso vem do senso comum, mas é errado, muitas vezes o senso comum está errado, né? Teatro era considerado uma atividade de elite e futebol uma atividade popular. Não é para ser assim, o teatro pode ser popular também, né? Mas hoje a gente vê o teatro custando menos do que o futebol para uma família. E o teatro tem uma coisa que, por exemplo, você vai ver uma peça do Pedro Cardoso, não tem erro. É boa, porque o Pedro Cardoso é um ator maravilhoso. Então, né? A possibilidade de você se decepcionar, ela é muito pequena. Sim. E como o teatro também repete, tem o boca a boca. Né? Depois da segunda, terceira apresentação, você já sabe se a peça é boa ou não é. Sim. Dificilmente você vai... O futebol tem nada garantido. Não. E você ainda pode perder o jogo. Pode ser uma tremenda roubada. Você vai lá e vai voltar para casa aborrecido, né? Decepcionado e tal. Então, assim, tem que construir uma relação diferente. E você não tem nem a garantia. É bom ir ao estádio para curtir a experiência. Se o resultado for ruim, com torcedor de Tottenham, eu tô nem aí se a gente ganha título. Eu não espero ganhar título, embora com o estádio novo tem mais empolgação, mas... Para mim, isso é secundário. Eu quero me sentir representado, só. Isso para mim é futebol. Eu me sinto representado pelo time. Eu acho que enfoque... Na nossa cultura não tem isso. Isso. A gente quer ganhar. Isso, exatamente. Só me representa quando ganha. Isso. Se não ganha, não me representa. Sereto chamou. Não, e tem uma questão que é a seguinte, você não tem nem a garantia do bom espetáculo, no caso do futebol, e também não tem a garantia que seu time vai colocar a força máxima, porque você pode estar pagando por um preço e o time, né, você pode ser enganado. Né? Eu estou pagando para ver o time titular jogar. Aí, de repente, o técnico vai lá e escala por N motivos, por diversos motivos, o time reserva para jogar. Então,
Você não Isso tem é uma garantia. coisa que eu já defendo aqui, seria, escalou time reserva meia entrada, já de cara. Porque não é o teu produto principal que está em campo. Pois é. Você está oferecendo um produto alternativo. Então vamos oferecer também um preço alternativo. Né? É. Vem aqui e paga meia para ver o time reserva jogar. Sim. Acho justo. Perfeito. Acho... Porque aí é até interessante. Porque para o torcedor. Mas porque você quer ver os reservas também. Quem faz parte do elenco? Ok, você está defendendo a tua camisa, mas ele não é o produto principal Isso. que você tem para oferecer. É outro. Perfeito. Né? Sim. Então vem aqui hoje, ver os reservas jogar. Isso aconteceu comigo lá em Londres. Eu paguei 15 libras para mim e para o meu filho, para sentar mas muito na beira do gramado, para ver um time muito reserva do Arsenal jogar contra um adversário, acho que da 5ª divisão, pela Copa da Inglaterra. Aquela segunda Copa, E que né? não era a Copa da Inglaterra, não, era a Copa da Liga. Sim. Exatamente Que isso. serve exatamente Assim, por isso. Tá tudo justo. Sim. Tá tudo justo. Eu sabia que era o time reserva, eu sabia que o adversário era ruim, o que na verdade melhora a experiência, porque eu sei que vai ganhar, né? Nesse sentido. Eu acho que Quem é brasileiro que capaz nem de eu. perder. Não, nesse A caso, gente graças também- a Deus, ganhamos. A gente não Mas pode- assim, eu tenho um lugar nobre que eu não ia conseguir para ver contra o Chelsea, Sim, sim. contra o Manchester United. Eu tava na placa de Então, publicidade. você tem a experiência do estádio. E você tem... quem é a garotada do meu time? E aí Quem o que tá pintando? aconteceu? Meu filho quis um boné na loja, né? É lógico, a loja é na entrada, né? Aí. Eu gastei mais com o lanche, o boné e não sei o que do que com o ingresso. O chamado pego O otário. time lucrou comigo. Sim, sim. Né? De alguma maneira o time lucrou com a minha presença. Quer dizer, existem maneiras. Isso. E acho que está na hora de olhar para elas. É, só O clube que- brasileiro se acomoda muito no direito de televisão. Pega o direito de televisão, muitas vezes pede o adiantamento, isso tem virado um problema cada vez maior. E aí, bom, já temos aqui a verba da tela. Às vezes fecha um patrocínio master na camisa, opa, já tem meu dinheiro aqui, acabou. Não, acabou não, gente. Ainda tem um porque dinheiro para ganhar. ele olha no faturamento, ele vê que o percentual da bilheteria é menor do que as outras receitas. Mas é menor porque você não atua nele. É, exatamente. Porque você não, entendeu? Você não foi lá para ganhar Só esse que eu acho dinheiro. que tem um ponto de corte aí, Cereto e Tim, que a gente às vezes esquece, né? Que o futebol brasileiro, a família brasileira, ela sofreu um baque há uns 10 anos com aquele boom que durante 6, 7 anos assustou a todos da violência nos estádios. As pessoas começaram a ter medo de ir aos estádios. Então, Hoje, aparentemente, dentro do estádio está mais seguro. Barreto fez uma propaganda sobre esse assunto, que está lá 24 horas. É verdade. Exato. Tem rodado aí bastante, deu bastante repercussão. Pois é. Então, assim, quantas pessoas a gente não conhece que falaram assim, eu tenho medo de ir ao estádio, porque da última vez que eu fui, eu vi uma torcida entrando com a cavalaria da Polícia Militar escoltando quando eu estava chegando. E o meu filho perguntou, o que é isso? Não é? Além das imagens horrorosas, daquele Vasco e Corinthians em Brasília, do pai protegendo a criança. Isso não tem jeito. Isso, para curar, não é fácil. Não é fácil. Deixa eu só fazer um registro importante aqui. É claro que a gente está falando de uma rodada que teve números decepcionantes, mas tem que olhar também o retrato mais amplo. E esse ano, a média do Brasileirão está beirando os 18 mil, com 17.900. No ano passado, 14.566, menos de 15. Então tem uma evolução aí. Sim. Tem uma coisa acontecendo. Apesar de tudo. Tem algo. A gente também não pode deixar de dizer, tá tudo ruim, não. Não. Se tem evolução, a gente tem que observar. E é a melhor média desde a Copa União de 87, a média desse ano. Então, já que estamos vendo um caminho de evolução, vamos mergulhar nele. Né? Vamos olhar para essa presença de público e os números do São Paulo, por exemplo, né, Cereto, reforçam como é bom jogar como mandante com o seu público. São Paulo não perdeu em casa, né? Não perdeu Nesse em casa, Campeonato são Brasileiro. 7